Bom dia a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, de coordenar junto com a Luciene, né, esse simpósio, né, e ressaltar que foi um imenso prazer dividir a seleção dos trabalhos com ela. Também gostaria de agradecer aos colegas, né, por ter se inscrito, né, no nosso trabalho, no nosso grupo, né, e ainda, né, dizer que é um imenso prazer estar aqui hoje, né, ousando pensar, né, em conjunto e fortalecendo ainda mais nossos laços. Então, assim como a Luciene, né, eu não iria falar, pois havíamos, né, escolhido, né, dar espaço para outras vozes que não as nossas. Contudo, né, havia colocado meu trabalho na suplência e, em virtude de na falta de uma colega, acabei, como disse a Nádia há pouco, sendo suplente de mim mesma. Então, vou ao meu trabalho. Bom, o meu trabalho ele se intitula, né, Corpo, Equívoco, Mulher e Aborto. E ele faz parte de um projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né, junto ao grupo de pesquisa Etnia, Diversidade e Gênero, né, e ao grupo de estudo e análise do discurso da UniOeste, que é intitulado, né, Cyberfeminismos, Dizer em Rede, Dar sobre Mulher. E nesse trabalho aqui, especificamente, são algumas reflexões iniciais, ele está bem no começo ainda. Eu, né, tentei mobilizar um pouco os conceitos, né, de corpo e memória, para pensar, né, para analisar uma postagem que circulou na página feminista Não Me Calo, que né, que se intitulava Se Não É Legal, É Clandestino, e os comentários que a postagem se seguiram, né? Antes de eu passar especificamente por esse trabalho, é importante eu pontuar, né, que nesse meu projeto de pesquisa, eu tenho trabalhado com o modo como os diferentes feminismos, né, têm se dito, né, e têm produzido sentidos no espaço virtual, né, nas redes sociais, especificamente analisando o Facebook, o Twitter e o Instagram. Então, por isso que a minha entrada, né, essa entrada que eu trago hoje é numa página, né, do Facebook. Bom, pode passar, por favor. Então, nesse trabalho, eu estou tentando, né, pensar um pouco a noção de corpo, né, articulando as discussões na análise do discurso, a partir da análise do discurso e da psicanálise, e trabalhando, então, o corpo enquanto, né, um corpo desejante, falante, histórico. E aí eu tenho pensado, né, tentado pensar um pouco, e eu estou até nervosa, porque depois da fala, né, da professora Maria Cristina Ferreira sobre isso, né, tentando pensar um pouco sobre a noção do corpo equívoco e o corpo, enquanto, né, o corpo falha, para relacionar com a questão do aborto, né. Então, tenho tentado pensar como que, quando a mulher, né, nos diferentes feminismos, né, tem essa demanda, né, como que acaba por apontar por um corpo que falha, né, como um corpo equívoco que ainda não tem, né, esse corpo como sendo o corpo da mulher, né. Pode passar, por favor. E aí eu fiz, né, uma tentativa de teorizar um pouco o modo como eu estou compreendendo o corpo, e aí eu vou passar para a leitura do texto. Eu não marquei, mas eu já fui uns 2 minutos. Bom, o corpo para a psicanálise, ressalta Leandro Ferreira, 2013, aparece no momento em que Freud se depara com o inconsciente. O corpo, na visão psicanalítica, é afetado pela linguagem, movido pelas pulsões, constituído na e pela autoridade, olha o ato falho, como lugar de inscrição do psíquico e do somático, não sendo apenas movido pelo biológico. O conceito de corpo se elaborou progressivamente na psicanálise, de maneira pulverizada nos trabalhos de Freud e Lacan. De maneira mais explícita, comparece em O Eu e o Id, de Freud, né, e no seminário Livro 20, mais ainda de Lacan. Freud, em O Eu e o Id, trabalha a noção de corpo vinculada ao estudo dos sistemas pré-consciente, consciente e inconsciente, e ressalta que o corpo tem efeito na constituição do eu e em sua diferenciação do id. Para o psicanalista, o corpo é a superfície do qual parte percepções internas e externas, e pode ser percebido como um outro objeto. Porém, ao ser tocado, as sensações produzidas, inclusive a dor e o adoecimento, pode auxiliar na concepção da ideia do corpo, ao compor um contorno ao emaranhado de órgãos. O próprio percurso do alimento que adentra o organismo e dele evacua já favorece a percepção de que ali há um corpo. Assim, se é percebido inicialmente como objeto outro, uma dispersão de órgãos. As percepções dão início para a constituição do eu e do corpo. O corpo na psicanálise comparece como pulsional, desnaturado do mundo animal, já que é atravessado pela linguagem.
Na tese lacaniana, o corpo é efeito de linguagem, isto é, a linguagem toca o organismo, o desnatura e o modifica, havendo, portanto, um efeito do significante sobre o organismo, sobre as insígnias da pulsão, passando a ser corporificado, expressão que equivale a dizer que quem tem um corpo goza dele. Contudo, para isso é preciso apropriar-se desse corpo via linguagem. Deste modo, para a psicanálise, não é a natureza que nos dá corpo. O corpo se fabrica com discurso, pela via da linguagem. Sendo corpo fonte e finalidade da pulsão e lugar, o meio, né, da satisfação pulsional. E aí eu cito Leandro Ferreira, 2013. Desde Freud, trata-se do corpo erógeno, dos buracos, dos intercâmbios com o mundo, do que entra e do que sai. O corpo como sede das pulsões e dos objetos que lhe correspondem, o seio, as fezes, o olhar, a voz. Mas o corpo que pode ser também não só o lugar do excesso intensivo, mas do resto, a que Lacan chama de objeto A, objeto causa do desejo. É o corpo como efeito da linguagem que aproxima a análise de discurso e a psicanálise, pois o corpo com o qual esses campos de saber trabalham não é um adágio da natureza, mas resultado de um processo de construção no e pelo discurso, sendo, portanto, também efeito do discurso. Michel Péchet não chegou a teorizar e formalizar o corpo como um conceito. Contudo, em algumas de suas publicações, é possível observar como ele produz um dizer sobre o corpo para abordar conceitos basilares que sustentam a análise do discurso. Destacamos desses escritos duas passagens, e aí eu cito Péchet, 1990, a primeira. De nada adianta negar essa necessidade, e aí entre parênteses, desejo de aparência, veículo de disjunções e categorizações lógicas. Essa necessidade universal de um mundo, entre aspas, semanticamente normal, isso é, normatizado, começa com a relação de cada um com o seu próprio corpo e seus arredores imediatos. E, antes de tudo, com a distribuição de bons e maus objetos, arcaicamente figurados pela disjunção entre alimento e excremento. E a outra passagem é do Péchet com HD, que diz o seguinte: então o simbólico faz irrupção diretamente no corpo. As palavras tornam-se peças de órgãos, pedaços do corpo esfacelado, que o logófilo vai desmontar e transformar, para tentar reconstruir ao mesmo tempo a história de seu corpo e a da língua, que nele se inscreve. Essa loucura das palavras que pode desembocar da escrita, né? Ele cita Rabelais, Joyce, na poesia, Mallarmé, ou na teoria linguística, persegue sem trégua o laço umbilical que liga o significante ao significado, para rompê-lo, reconstruí-lo ou transfigurá-lo. Da perspectiva discursiva, ao analisarmos o corpo, diversos podem ser os questionamentos. Como juntar corpo, sujeito e sentido, pensando na questão da materialidade discursiva? Qual é a relação do corpo com a ideologia, com o inconsciente, com a memória? Aí, mais uma vez, cito, né, Leandro Ferreira. Para a análise do discurso, o corpo entra estreitamente relacionado... relacionado a novas formas de assujeitamento e, portanto, associado à noção de ideologia. Mais do que objeto teórico, o corpo comparece como dispositivo de visualização, como modo de ver o sujeito, suas condições de produção, sua historicidade e a cultura que o constitui. Foi até a citação que a professora Maria Cristina citou de manhã, né? Trata-se do corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro, o corpo intangível e o corpo que se deixa manipular, o corpo como lugar do visível e do invisível. Souza, 2010, analisando a passagem da carne ao corpo como efeito do discurso, aponta que só há sujeito em um corpo. Enquanto o corpo empírico, o sujeito só é carne. Só é corpo discurso, né, junto, quando interpelado. E aí eu cito, né, a carne passa a corpo por um processo, né, que o autor chama naquele texto de discursivização da carne. Trabalho realizado ciosamente pelos agentes ideológicos que cuidam de imaginá-la, esperá-la, erguê-lo, educá-lo, administrá-la, alocá-lo em corpo-discurso. Essa produção do corpo-discurso se dá pelo trabalho da ideologia, pela interpelação que os indivíduos sofrem para se constituírem enquanto sujeitos, enquanto corpo simbólico. Deste modo, segundo Orlandi, 2012, nosso corpo já vem significado antes mesmo que o tenhamos conscientemente significado. Ou seja, o sujeito, como já dissemos, relaciona-se com o seu corpo já atravessado
significado por uma memória, pelo discurso social que o significa, pela maneira como a linguagem, ideologia inconsciente o individualiza. Todavia, como nos lembra Péchet, 1990, tanto a língua como a ideologia não são rituais sem falha. Acrescentaríamos, assim como o corpo, que atravessado pela falha, acaba-se por ser submetido à falta. E aí cito Ferreira mais uma vez, né? Se os equívocos da língua irrompem na língua, na zona do impossível, e a ideologia marca os equívocos historicizados, podemos nos arriscar a dizer que o corpo seria o lugar de simbolização, onde se marcariam os sintomas sociais e culturais desses equívocos. O corpo, lido discursivamente, é o lugar material em que a significação acontece. Lugar de inscrição, manifestação de dizeres. Lugar também de falhas, furos, faltas. Mais uma vez, né, Leandro Ferreira. Onde há falta, há desejo. Onde há desejo, há inconsciente. Onde há inconsciente, há sujeito. E onde há sujeito, há um corpo que fala e que, ao falar, falha. Pois tudo não se diz e tudo não se é. Você pode voltar para o slide para mim, por favor? Então, nesse trabalho... Deixa eu ver se está certo. Então, nesse trabalho, é sobre, né, o corpo da mulher... Deixa eu só ir aqui para o slide. É sobre o corpo da mulher. E aí eu coloco entre aspas, porque eu tenho, né, pensado um pouco no interior desse meu projeto, né, de pesquisa, que mulher é essa que os movimentos feministas têm trabalhado, né? Porque a gente vai ter... A Kátia até citou, né, das festas. Então, a gente vai ter a mulher branca, a mulher negra, a mulher indígena, a mulher trans. Então, assim, por isso que esse mulher ele vai, às vezes, aparecer como as para tentar relacionar sobre que mulher é essa que fala, né, e quando fala, o que essas mulheres falam sobre o aborto, né? Então, esse corpo da mulher e sua relação com o aborto que pretendemos falar. É também para discorrer sobre a interpelação para que a mulher se constitua como sujeito que tem um corpo já significado, uma memória que produzimos essas reflexões. Em relação ao corpo da mulher, como já mostramos em Garcia e Souza, esse já é significado por uma memória que coloca esse corpo como objeto de prazer do homem, como pecado, já que o excita, provoca, como sagrado, já que esse deve ser protegido pelo Estado, pela religião. O corpo da mulher, para se inscrever em outras discursividades, tenta atualizar essa memória, com a formulação de outros dizeres. Esse outro, e aí também entre aspas, porque eu estou questionando, ainda pensando se é um outro dizer realmente, é posto em circulação nesse vídeo, né, que é se não é legal, é clandestino. Você pode passar, por favor? E aí eu reproduzi, eu não trouxe o vídeo, mas são os prints do vídeo. Então, foi um vídeo que circulou, né, que é intitulado Se Não É Legal, É Clandestino, né, e tem a hashtag, né, nem presa, nem morta. Pode passar para mim, por favor? E aí, o que é interessante a gente observar nesse vídeo? Ele foi compartilhado, então, por essa página feminista, e são reproduzidas, né, como uma pesquisa pelo buscador Google, diferentes formas de praticar o aborto, evidenciando, né, que esse ocorre apesar de sua proibição. Pode passar para mim? Então, elas começam no vídeo, né, então, com esse enunciado, né, se no ex... Aí elas vão... Pode passando. Se no ex legal... Pode passar? É clandestino? Começa com uma pergunta, né? E aí pode passando para mim, por favor. E aí vem os enunciados. Então, como abortar com A? Aí abaixo uma lista de diferentes formas de abortar. Então, aloe vera, aspirinas, tanana, pode passar. Com B, tanana, com... Aí pode ir. Com C. Então, elas vão fazendo... O vídeo ele se constitui com diferentes formas de abortar, de A a Z. E aí começa com essa pergunta, né? Então, se não é legal, é clandestino. E aí, nessa pesquisa do Google, elas começam a polemizar isso. Pode passar para mim, por favor. Se não é legal, é clandestino. E aí termina com essa afirmação. Pode passar mais um. Aborto legal já. Então, é um pedido, né, de que o aborto seja legalizado. Pode passar para mim, por favor, que eu já estou acabando. Então, nessa materialidade significante, né, uma tensão se instaura, apontando para o funcionamento de uma memória, né, que historicamente marca o não direito ao corpo da mulher pela mulher. Por isso que eu acho que aqui talvez tenha a falha, o equívoco, que eu estou tentando pensar. Porque assim, há uma memória que vai dizer que o corpo da mulher não deveria abortar. Só que aí, que esse vídeo, de uma certa maneira, mostra? Tá? Ele não deveria abortar, mas a mulher aborta. Tanto é que a gente tem a opção de A a Z. Então, tem aqui algo de um equívoco que parece que tenta produzir um furo nessa memória. E é interessante a gente pensar também, por isso que eu começo a questionar, que mulher é essa que aborta, né? Porque a gente vai ter também, para pensar o aborto, que o aborto ela é uma questão de classe, né? Porque a gente tem que as mulheres, né, de classes mais altas abortam e não morrem, enquanto as mulheres de classe mais baixa, em geral, abortam e algumas morrem, né? Então, marca o direito da mulher
no não direito da mulher pela mulher, no direito do corpo da mulher pela mulher, sendo esse controlado pelo Estado, pela religião e pela sociedade, que insiste em dizer não ao aborto legal, embora clandestinamente esse aconteça, sendo possível descobrir como realizá-lo em uma pesquisa do Google. Então, esse vídeo é um pequeno gesto de ruptura com rituais legitimados, de questionamento de uma ordem, de transgressões de fronteiras. Fala-se de um corpo, de uma prática que, social e historicamente, ainda não é aceito pela mulher. E assim tenta-se romper com o círculo da repetição. Por fim, né, o corpo da mulher constitui-se como um equívoco, eu estou tentando pensar se é isso mesmo, equívoco aberto a falhas que o Estado, a religião, a sociedade, isto é, os diferentes aparelhos ideológicos, insistem em tamponar, censurar, proibir de resistir, existir. Bom, era isso. Então, aí estão as referências bibliográficas. Pode passar mais um. E era isso. Obrigada.